Hoje 4 de julho de 2023. Este é o 193º podcast de 2023. Eu sou o Juvenal, aquele que dá voz ao professor Dal Piero. Eu vou falar sobre o viés do foco de currículo. Antes, porém, quero desde já levar um contexto para o uso prático do conteúdo deste podcast. Se você é alguém que valoriza a busca constante por conhecimento, que confia nas habilidades e competências de professores, técnicos, consultores e profissionais que se destacam em suas áreas. Seja você uma profissional de recrutamento para talentos humanos, uma pessoa profissional de RH, um EAD, este podcast é para você. Se você é uma autoridade executiva, homem ou mulher, prefeito, governador, líderes de partidos políticos que deseja conceder seu apoio a um futuro candidato, este podcast é para você. Se você é um secretário ou secretária nomeando talentos para áreas como meio ambiente ou saúde, alguém que busca serviços de empresas ou até mesmo um curioso que admira feitos extraordinários, este podcast foi feito especialmente para você. No episódio 193º, mergulhe fundo no tema do viés do efeito de foco no currículo. Descubra como o uso desse viés pode influenciar a maneira como avaliamos e selecionamos pessoas com base em seus currículos e descrições de feitos impressionantes. Vamos explorar as armadilhas desse viés, bem como suas consequências na busca por talentos autênticos e diversificados. Esteja preparado, para uma discussão envolvente, com convidados especialistas que compartilham suas perspectivas sobre como mitigar os danos causados pelo viés do efeito de foco no currículo. Desafie seus próprios preconceitos e descubra estratégias práticas para uma seleção mais justa, inclusiva e alinhada com as necessidades do mercado de trabalho atual. Então, junte-se a nós e embarque nessa jornada de reflexão e aprendizado. Neste episódio, vamos desvendar as camadas ocultas do viés do efeito de foco no currículo e abrir espaço para uma abordagem mais abrangente, valorizando não apenas as conquistas e habilidades destacadas nos currículos, mas também a diversidade de perspectivas, experiências e competências que podem ser encontradas além desses documentos. Prepare-se para ouvir histórias inspiradoras, insights poderosos e estratégias práticas que podem fazer a diferença na sua forma de avaliar e selecionar talentos. Este podcast é para você, que acredita que as pessoas são muito mais do que palavras impressas em um currículo. Vamos desafiar o status quo e construir um futuro mais equitativo e inclusivo juntos. Agarre esse podcast. Aperte o play e embarque nessa experiência transformadora com o podcast 193º, Viés do efeito de foco no currículo. É para você. Agora vamos pensar juntos. O viés do foco de currículo pode ser entendido como a tendência de julgar um indivíduo ou uma organização com base apenas em seus pontos mais destacados ou notáveis, o que é frequentemente o caso quando se avalia um currículo. É uma forma de o efeito de Halo, onde a percepção de competência ou sucesso em uma área influencia a percepção de competência ou sucesso em outras áreas. Quanto custa a influência do viés de foco no currículo em termos mundiais? E em termos de Brasil? O custo desse viés não é facilmente quantificável em termos monetários porque os efeitos são indiretos e de longo prazo. Mas podemos avaliar os custos em termos mais gerais. Em nível mundial, o viés de foco no currículo pode limitar a adaptabilidade dos indivíduos e das sociedades. Numa economia global cada vez mais interconectada e dinâmica, é importante que as pessoas possam pensar de forma crítica, solucionar problemas complexos, colaborar efetivamente e aprender continuamente. Um currículo que se concentra demais em algumas áreas pode não preparar adequadamente os alunos para essas exigências. Além disso, pode limitar a capacidade de um país de inovar e competir a nível global. No Brasil, esse viés pode ter implicações semelhantes. O país tem muitos desafios, mas também muitas oportunidades, e precisa de uma força de trabalho diversificada e bem preparada para aproveitá-las. Um currículo com viés de foco pode não fornecer aos alunos as habilidades de que precisam para prosperar em uma variedade de campos, limitando assim o potencial do país. Vale ressaltar que é um desafio para educadores e formuladores de políticas equilibrar a necessidade de especialização com a necessidade de uma formação mais geral. É um equilíbrio delicado que varia com base em uma variedade de fatores, incluindo a economia local, as necessidades da sociedade, as tendências globais e as preferências individuais dos alunos. O fato é que, como está hoje, é grande a parcela de pessoas que se aproveitam do espaço que a mente humana deixa acontecer o viés de foco no currículo.
O viés de foco no currículo gera consequências graves por meio de algumas condutas adotadas pelas pessoas no ato de contratar ou comprar serviços de outras pessoas e mesmo empresas. Vou discorrer. Se uma empresa contrata um gerente de projeto inadequado, por exemplo, com base em poucos pontos altos do currículo, a pessoa pode não ser capaz de cumprir os prazos, gerenciar a equipe adequadamente ou entregar o projeto conforme o esperado. Supondo que o salário anual desse gerente de projeto seja de $80.000, a empresa poderia enfrentar custos de contratação inadequada de até 30% do salário anual, ou seja, $24.000, de acordo com a US Department of Labor. Se alguém decide contratar um novo funcionário baseado apenas no currículo, claramente pode ser influenciada pelo viés de foco no currículo. Aí, se o novo contratado precisa de treinamento extra para atender aos requisitos do trabalho, pode haver custos adicionais. Suponha que a empresa gaste cerca de $1.000 em treinamento e desenvolvimento por funcionário. É fácil fazer as contas e logo se pode dimensionar o valor decorrente da influência do viés de foco no currículo. E se a primeira contratação não der certo e a empresa tiver que contratar outra pessoa para o cargo, haverá custos adicionais. Suponha que a empresa gaste cerca de $4.000 no processo de contratação, publicação de emprego, triagem, entrevistas, etc. Enquanto os gastos fluem, a produtividade para. A perda de produtividade devido à contratação de uma pessoa inadequada pode ser significativa. Se assumirmos que a produtividade perdida vale 20% do salário do novo contratado, a empresa pode perder $16.000 no primeiro ano. Logo se instala burnout e gera baixa moral na equipe. Embora difícil de quantificar em termos monetários, a baixa moral pode levar a um aumento na rotatividade de funcionários. Suponha que devido a isso, um membro valioso da equipe decida sair. A substituição desse funcionário poderia custar de 20% a 200% de seu salário, dependendo do cargo e da experiência. E tudo vai continuar numa espiral de danos. Logo os danos à reputação chutam as portas e entram em cena, se a contratação inadequada levar a falhas visíveis, como a perda de um cliente importante ou um projeto mal administrado, isso pode prejudicar a reputação da empresa. Embora seja difícil quantificar o custo exato, suponha que a perda de negócios devido à reputação danificada seja de $10.000. Somando todos esses custos, uma contratação inadequada baseada no viés do foco de currículo pode custar à empresa mais de $55.000, além de custos intangíveis, como perda de confiança e moral da equipe. Essas são apenas estimativas e o custo real pode variar dependendo do contexto específico. Os custos emocionais do viés do foco do currículo podem ter efeitos profundos e duradouros. É essencial que as organizações se esforcem para evitar esse viés e implementem processos de contratação que considerem uma variedade de fatores além dos pontos mais destacados de um currículo. A seguir eu vou revelar alguns resultados negativos advindos dos custos emocionais de acatar ou promover uma decisão na qual se privilegiou o viés de foco no currículo. Vou começar apresentando uma patologia que a cada dia ocupa mais espaço na constatação de danos emocionais. Sobre isso eu vou revelar uma linha de tempo interessante. E vou fazer isto com as falas ou vagarosas ou eu vou falar bem devagar. Eu vou falar sobre a síndrome de burnout. Você já sabe, mas não custa lembrar, a Organização Mundial da Saúde considera a síndrome de burnout um fenômeno causado pelo estresse crônico no trabalho, e cita 4 principais sinais indicativos: sensação de esgotamento ou exaustão de energia, distanciamento mental de um trabalho, sentimento de negatividade ou cinismo em relação aos deveres profissionais, e diminuição da eficácia do trabalho. Agora eu vou descrever em uma visão geral aproximada, como a consciência e o entendimento do burnout mudaram ao longo do tempo. Tudo tem início no mundo quando em 1974 o termo burnout é cunhado pelo psicólogo alemão-americano Herbert Freudenberger. Ele descreveu o burnout como a extinção do motivo ou incentivo, especialmente quando as responsabilidades de alguém não foram cumpridas. Na sequência aconteceu o que eu vou descrever.
Entre 1980s e 1990s, o interesse acadêmico e a pesquisa em burnout aumentam. O foco inicial estava principalmente em profissionais de saúde e assistência social. Na década compreendida entre os anos de 1990 a 2000, o foco da pesquisa se expande para incluir uma variedade de profissões e setores. O burnout começa a ser reconhecido como um problema sério de saúde no local de trabalho. Em 2010, o burnout começa a ser visto como um problema global, afetando vários setores e países. A discussão sobre a necessidade de políticas e práticas de trabalho mais saudáveis aumenta. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde, OMS, incluiu o burnout em sua classificação internacional de doenças, ICD-11, como um fenômeno ocupacional. O Brasil seguiu a seguinte cronologia. Entre de 1980 a 1990, o conceito de burnout começa a ser discutido na literatura científica brasileira. O foco inicial estava nos profissionais de saúde e educação. Nos idos Agora quero que registrem. Estudos sugerem que cerca de 20 a 30% dos trabalhadores podem experimentar burnout. Se assumirmos, por argumento, que talvez 10% a 20% disso possa ser atribuído ao impacto combinado do viés de foco no currículo e da valorização inadequada das competências, isso sugeriria que 2 a 6% dos trabalhadores podem experimentar burnout relacionado a esses fatores. Para contextualizar isso em termos de custos financeiros, se usarmos a estimativa que o burnout custa globalmente cerca de $1 trilhão por ano em perda de produtividade, conforme relatado pela Harvard Business Review, esses 2 a 6% de trabalhadores poderiam representar custos globais de $20 a 60 bilhões anualmente. E agora vou detalhar como o esgotamento, burnout, da equipe gera custo do esgotamento. Segundo a Harvard Business Review, o esgotamento custa à economia global cerca de $1 trilhão por ano em perda de produtividade. Sobre o esgotamento, burnout, a contratação inadequada pode sobrecarregar os outros funcionários, levando a uma maior incidência de esgotamento. O esgotamento é um estado de exaustão emocional, mental e física causada pelo estresse prolongado no trabalho. Vamos nos concentrar não em 4 ou mais, apenas nos 3 componentes principais: exaustão emocional, despersonalização, cinismo, e uma sensação de ineficácia no trabalho. A Mayo Clinic relata que os sintomas do esgotamento incluem tornar-se cínico ou crítico no trabalho, arrastar-se para o trabalho e ter problemas para começar o dia, tornar-se irritável ou impaciente com colegas de trabalho, clientes ou clientes, falta de energia para ser consistentemente produtivo, encontrar dificuldade em se concentrar, falta de satisfação com as realizações e sentir-se desvinculado do trabalho e isolado dos outros, além de sintomas físicos como dor de cabeça, dores musculares, alteração no apetite ou padrões de sono e aumento de doenças recorrentes. Em termos de prevalência, uma pesquisa realizada pela Gallup em 2018 descobriu que 23% dos funcionários relataram se sentir esgotados no trabalho com muita frequência ou sempre, e um adicional de 44% relataram se sentir esgotados às vezes. Essas estatísticas ilustram a extensão do problema do esgotamento, que é provavelmente exacerbado por contratações inadequadas que aumentam a carga de trabalho e o estresse para os outros funcionários. A pesquisa também sugeriu que o esgotamento está fortemente ligado à rotatividade de funcionários. Os funcionários que sofrem frequentemente de esgotamento têm 2,6 vezes mais chances de procurar ativamente um novo emprego.
Além disso, aqueles que sofrem de esgotamento são 63% mais propensos a tirar um dia de saúde e têm metade da probabilidade de discutir como atingir metas com seu gerente. Portanto, as implicações do esgotamento para as empresas são significativas e variadas. Entretanto, em diferentes percentis nunca menor do que 30% todas as empresas relatam 1. Frustração e estresse dos funcionários. A frustração e o estresse decorrentes da necessidade de compensar uma contratação inadequada podem levar a um maior absenteísmo. De acordo com um estudo da American Psychological Association, o estresse relacionado ao trabalho custa às empresas americanas até 300 bilhões de dólares por ano em termos de absentismo, rotatividade reduzida de funcionários e custos médicos. 2. Diminuição da moral da equipe. Uma moral baixa pode levar a um aumento na rotatividade de funcionários. O custo de substituir um funcionário pode ser de 20% a 200% do salário anual desse funcionário, dependendo do cargo e da experiência, segundo o Center for American Progress. 3. Perda de confiança dos candidatos preteridos. Os candidatos que foram preteridos podem tornar-se desencorajados e menos propensos a se candidatarem a futuras posições, o que pode restringir a quantidade de talento disponível no mercado de trabalho. Embora seja difícil quantificar esse efeito, a perda de talento pode limitar o potencial de crescimento e inovação das empresas. 5. Danos à autoimagem do funcionário inadequado. A pessoa que é inadequadamente contratada pode enfrentar estresse, ansiedade e perda de confiança. Isso pode impactar sua futura empregabilidade e custar a eles oportunidades de carreira e renda perdida. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão e a ansiedade têm um custo econômico estimado de $1 trilhão por ano em perda de produtividade no trabalho. 6. Prejuízo à cultura da empresa. A criação de uma cultura tóxica pode levar a altas taxas de rotatividade e dificultar o recrutamento de novos talentos. Um estudo publicado na Harvard Business School estimou que a rotatividade causada por uma cultura tóxica pode custar uma empresa média de 1.000 funcionários cerca de $2,3 milhões por ano. Essas são apenas estimativas e o custo real pode variar dependendo do contexto específico. Esses números destacam a importância de evitar o viés do foco do currículo e de implementar processos de contratação justos e eficazes. Penso que você, como eu, já está ciente da emergência de saúde laboral e produtiva encontrar, identificar e mitigar os danos provenientes da influência do viés de foco no currículo. Portanto, eu vou descrever sinais de alertas para se pensar que existe a tendência de alguém a usar ou justificar a presença viés de foco no currículo ou do ou seu parente próximo ou viés da pseudo-certificação no Brasil. Entre os grandes sinais de alerta estão as muitas certificações de curta duração e baixa qualidade oferecidas. No contexto brasileiro, existe um grande número de casos em que instituições ou empresas oferecem cursos ou certificações de curta duração que não fornecem um nível adequado de conhecimento ou habilidades. Essas certificações podem ser concedidas sem um rigoroso processo de avaliação e não são amplamente reconhecidas ou valorizadas pelo mercado de trabalho. Outro sinal é a falta de critérios claros e da validação externa. Algumas certificações no Brasil podem ser concedidas sem critérios de avaliação claros ou validação externa. Isso significa que as certificações podem ser obtidas sem uma avaliação rigorosa e sem serem reconhecidas por entidades ou profissionais independentes, levantando dúvidas sobre sua validade e relevância. Não bastasse ainda no Brasil, é grande o número de títulos forte e modernos embarcados numa grade de curso desatualizada. Existem casos em que instituições ou organizações oferecem cursos ou certificações desatualizados, que não acompanham as demandas e as mudanças do mercado de trabalho. Essas certificações não refletem as habilidades e conhecimentos necessários para as atividades profissionais atuais. Por tudo isso se torna importante conhecer as melhores estratégias de mitigação dos danos e o combate ao viés do efeito de foco no currículo. Para mitigar os danos causados pelo viés do efeito de foco no currículo, são necessárias estratégias e planos de ação focados. Aqui estão 6 das melhores estratégias para alcançar o objetivo específico de mitigar esses danos ou no nascedouro. 1. Desenvolvimento de currículos holísticos. Criar currículos que abordem não apenas o conteúdo acadêmico, mas também as habilidades socioemocionais, pensamento crítico, resolução de problemas e outras competências relevantes para o século XXI. Isso envolve a identificação e a integração de tópicos e atividades que sejam significativos e aplicáveis à vida dos alunos.
2. Aprendizagem baseada em projetos. Promover uma abordagem de ensino que envolva os alunos em projetos autênticos e práticos, onde eles possam aplicar conhecimentos e habilidades de forma integrada. Isso permite uma compreensão mais profunda dos conceitos, incentivando a criatividade, a colaboração e a resolução de problemas do mundo real. 3. Avaliação autêntica e formativa. Utilizar métodos de avaliação que vão além de testes padronizados, incluindo avaliações autênticas, portfólios, projetos e feedback contínuo. Isso permite uma compreensão mais abrangente do progresso e das habilidades dos alunos, indo além da mera memorização de informações. 4. Personalização do ensino. Vai adaptar o currículo e as estratégias de ensino às necessidades e interesses individuais dos alunos. Isso envolve a identificação das diferentes habilidades, estilos de aprendizagem e interesses dos alunos, oferecendo oportunidades para que cada um possa se engajar e aprender de maneira significativa. 5. Colaboração entre professores. Estimular a colaboração entre os professores para desenvolver e implementar currículos interdisciplinares. Isso permite uma visão mais abrangente dos tópicos, incentivando a conexão entre diferentes disciplinas e o desenvolvimento de projetos integrados. 6. Formação contínua de professores. Investir em programas de formação e desenvolvimento profissional para os professores, capacitando-os a projetar e implementar currículos mais equilibrados e alinhados com as melhores práticas pedagógicas. Isso inclui oportunidades de aprendizado, treinamento em novas metodologias e a troca de experiências com outros profissionais da área. Ao implementar essas estratégias, é possível mitigar os danos causados pelo viés do efeito de foco no currículo, promovendo uma educação mais abrangente, relevante e significativa para os alunos. Agora outra vez vagarosamente, é ainda válido pensar que até a data da publicação do livro O PRM Psicologia, Realidade e Mitos, Desvendando 50 Vieses pelo professor Dr. Dal Piero em julho de 2023 não foi identificado um país específico no mundo que tivesse uma lei que previa punição pelo uso de viés de foco no currículo. Entretanto, é importante destacar que as leis e regulamentações variam em cada país e estão sujeitas a alterações ao longo do tempo. Há que se ressaltar, em alguns países, existem leis e políticas educacionais que buscam promover a equidade e evitar o viés de currículo. Essas iniciativas podem incluir diretrizes para currículos mais inclusivos, treinamento para professores sobre práticas pedagógicas não tendenciosas e programas de diversidade e inclusão nas escolas. Recomendamos acompanhar as mudanças nas leis e políticas educacionais em nível nacional e local para se manter atualizado sobre as medidas adotadas para combater o viés de foco no currículo em diferentes países. De outra forma, é oportuno criar mecanismos que favoreçam as pessoas, profissionais de talentos humanos ou RH desempenharem um papel fundamental na prevenção e mitigação dos danos causados pelo viés do efeito de foco no currículo. De nossa parte, descrevemos a seguir 6 atitudes que esses profissionais podem adotar para enfrentar esse desafio. 1. Promover a diversidade e inclusão. Buscar ativamente a diversidade nos processos de recrutamento e seleção, garantindo que diferentes perspectivas, origens e experiências sejam representadas. Isso ajuda a evitar a tendência de focar em um único perfil ou conjunto de habilidades pré-concebidos. 2. Analisar currículos de forma abrangente. Ao avaliar currículos, os profissionais de RH devem olhar além das credenciais formais e experiências acadêmicas, considerando também as habilidades, conquistas e experiências relevantes que podem ser adquiridas fora do ambiente educacional tradicional. 3. Utilizar avaliações comportamentais e de competências. Além de analisar os currículos, os profissionais de RH podem utilizar ferramentas de avaliação comportamental e de competências para obter uma compreensão mais aprofundada das habilidades e do potencial dos candidatos. Isso ajuda a identificar talentos além do viés do efeito de foco no currículo. 4. Oferecer programas de desenvolvimento. Implementar programas de desenvolvimento que abordem lacunas de habilidades e competências identificadas nos processos de seleção. Isso pode incluir treinamentos, mentorias ou programas de estágio que proporcionem aos candidatos a oportunidade de adquirir habilidades práticas e experiências relevantes.
5. Estabelecer parcerias com instituições educacionais e colaborar com instituições de ensino para identificar e desenvolver currículos mais alinhados com as necessidades do mercado de trabalho atual. Essa parceria pode incluir a participação em conselhos consultivos ou a oferta de estágios e oportunidades de trabalho conjunto. 6. Promover a aprendizagem contínua e incentivar os funcionários a buscar educação continuada e oportunidades de aprendizado ao longo da vida, a fim de acompanhar as demandas e as mudanças do mercado de trabalho. Isso ajuda a evitar a estagnação baseada em um único conjunto de habilidades e a incentivar o crescimento e a adaptação constantes. Ao adotar essas atitudes, profissionais de talentos humanos ou RH podem prevenir e mitigar os danos do viés do efeito de foco no currículo, promovendo uma seleção mais justa, inclusiva e alinhada com as necessidades do mercado de trabalho atual. Por fim, a recomendação que surge é: imprescindível a implementação de estratégias de educação e intervenção, a fim de combater os viés de foco no currículo e do efeito de pseudocertificação, mitigando assim seus efeitos prejudiciais à economia e ao bem-estar emocional da população global. Espera-se que esta ação colaborativa e abrangente possa minimizar perdas futuras, gerando maior equidade e bem-estar para todos. Agora, no momento você pode reservar o livro eletrônico diretamente com o autor nos seguintes idiomas, do alemão, catalão, francês, inglês por R$ 85,00 e em português por R$ 50,00. Tudo pelo WhatsApp 19981 77 85 35, de Brasil mais 055. Se quiser saber mais ou conversar com o professor autor, basta usar o telefone de WhatsApp 19981778535. Compre agora o livro PRM Psicologia, Realidade e Mitos, e Desvendando 50 Vieses e mude seu mundo. No livro Psicologia, Realidade e Mitos, e Desvendando 50 Vieses estão descritos outros casos e a indicação de meios, métodos e condutas para minimizar os efeitos negativos da influência viés de foco no currículo e do efeito de pseudocertificação, outros 48. Você pode reservar o livro eletrônico diretamente com o autor nos seguintes idiomas, do alemão, catalão, francês, inglês por R$ 85,00 e em português por R$ 50,00. Tudo pelo WhatsApp 19981 77 85 35, de Brasil mais 055. Continue a acompanhar a série de podcasts Memórias de Aula para manter-se atualizada em relação às melhores práticas de protagonismo, seja na vida pessoal ou profissional. Até, e paz e bem.